Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve, é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando algumas experiências espirituais da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12, verso 1 a 2, estando eu em oração, o Espírito Santo disse: Hoje eu vou te revelar mistérios espirituais e hoje você terá uma nova experiência espiritual. Apenas venha comigo. Então eu fui com o Espírito Santo. E então nós aparecemos, em cima do oceano, e começamos a descer nas profundezas das águas. E quando chegamos no fundo desse oceano, o Espírito Santo me mostrou uma esfera de uns 70 centímetros, e o Espírito Santo disse: Essa é uma esfera espiritual, e dentro dela está o Leviatã. E naquele momento não compreendi como aquilo seria possível. Mas o mundo espiritual é muito diferente do nosso mundo. E o Espírito Santo disse: Vamos entrar dentro da esfera espiritual. E no mesmo instante, eu estava dentro da esfera, junto com o Espírito Santo. Parecia que o Leviatã estava dormindo. O Leviatã é uma criatura gigantesca. E então paramos, na frente da sua cabeça. E observei aquela enorme mandíbula, e percebi que um dente dele era maior do que um ser humano adulto. O Leviatã é uma criatura assustadora. Assim, como a Bíblia descreve em Jó 41, dá uma descrição mais completa do Leviatã dizendo: se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória, e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão. Só de vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. E quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproximaria dele, com uma rédea? Quem ousaria abrir as portas de sua boca, cercada com seus dentes terríveis? Suas costas possuem fileiras de escudos, firmemente unidos. Cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles. Estão tão interligados, que é impossível separá-los. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como os raios da alvorada. Tições saem da sua boca, fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente, sobre fogueira de juncos. Seu sopro faz o carvão pegar fogo. E da sua boca saltam chamas. Tanta força reside em seu pescoço, que o terror vai adiante dele. As dobras da sua carne são fortemente unidas, são tão firmes, que não se movem. Seu peito é duro como pedra, rijo como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram e fogem com medo dos seus golpes. A espada que o atinge não lhe faz nada. Nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. O ferro ele trata como palha, e bronze como madeira podre. As flechas não o afugentam, as pedras das fundas são como cisco para ele. O bastão lhe parece fiapo de palha. E o brandir da grande lança o faz rir. Ele faz as profundezas se agitarem, como caldeirão fervente, e revolve o mar como pote de unguento. Nada na terra se equipara a ele, criatura destemida. Jó 41 verso 8 a 33, e eu fiquei olhando aquela criatura imensa e assustadora. E o Espírito Santo disse: que há milhares de anos, os povos procuram por essa criatura, mas porém, Deus o escondeu dentro dessa esfera espiritual. E então, eu quis saber mais sobre o Leviatã, pois tinha muitas perguntas. Porém, o Espírito Santo disse: não é tempo ainda, vamos. Então um caminho de luz apareceu, e novamente eu fui com o Espírito Santo, e nós aparecemos no meio do deserto. E o Espírito Santo disse: observe. E a areia do deserto começou a se mover. E abriu um grande buraco, e surgiu uma pirâmide, que estava escondida debaixo daquelas areias. O Espírito Santo disse: dentro dessa pirâmide, há um demônio. Deus o prendeu aí depois que ele libertou o seu
povo, da escravidão do Egito. E então, foi-me dada a capacidade de olhar dentro da pirâmide. E vi um demônio imobilizado no centro daquele lugar. E o Espírito Santo disse: Esse demônio ensinou as artes ocultas para os magos e feiticeiros do Egito Antigo. E esse demônio ensinou eles a construírem as pirâmides. Esse demônio começou a ensinar as artes ocultas das trevas. E essa pirâmide foi a primeira a ser feita, e dentro dela esse demônio conseguia se materializar. Então os faraós e todo o povo venerava esse demônio como um deus. Esse demônio começou a corromper a terra com ensinamentos espirituais malignos. E fez coisas abomináveis aos olhos de Deus. Por isso, que Deus o prendeu dentro dessa pirâmide. E enterrou sobre as profundas areias. E escondeu a sua localização. Isso logo após Deus libertar o seu povo da escravidão do Egito. E por mais que a tecnologia humana se desenvolva, eles nunca conseguiram fazer outra pirâmide, como aquelas que foram feitas no Egito. Pois elas não foram feitas através do conhecimento humano, mas foram feitas através do conhecimento espiritual. Mas os filhos das trevas sabem que essa pirâmide existiu, há séculos. Eles procuram por ela, mas porém, Deus a escondeu deles. Salmos 147 verso 5, diz: Grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. E em Isaías 40 verso 28, diz que a sabedoria de Deus é insondável. E o Espírito Santo disse: vou te revelar outras coisas. E novamente nós saímos dali. E eu vi uma cidade grande. Então olhei para o céu, e vi um manto negro que tinha penas, como penas de pássaro. Cobrindo não apenas aquela cidade, mas cobrindo quase todo o Brasil. E o Espírito Santo disse: Sobre cada país, há uma potestade do ar. E essa que você está vendo é a potestade do ar, que está sobre o Brasil. E eu olhei e disse: Essa potestade é imensa, e está cobrindo quase todo o país. E o Espírito Santo disse: Essa potestade se alimenta da corrupção. Então vi, como flechas de luz que furava ela. E ela diminuía o seu tamanho. E o Espírito Santo disse: Esses flechas de luz são as orações dos santos, mas são orações específicas que quando são feitas, os anjos de Deus, eles furam essa potestade, trazendo então luz para certas regiões do país. Por isso, irmãos, nós precisamos orar pelo nosso país e pela nossa nação. Novamente o Espírito Santo disse: Agora vamos até o céu. E em instantes, estávamos no céu. E entramos dentro de uma sala branca, que se movia conforme eu andava. As paredes viravam chão, e o chão virava paredes. E tudo estava em movimento. E então vi vários livros. E os livros pareciam estar vivos. E eles flutuavam até uma certa altura do chão, como se tivesse um pedestal de ar segurando eles. E eu me aproximei para olhar mais de perto, e o Espírito Santo disse: Cada livro que você vê aqui é de uma pessoa que está na Terra. Quando a pessoa nasce na Terra, o livro dela nasce aqui. E tudo o que ela faz está sendo escrito aqui em seu livro. E as letras iam surgindo nas páginas dos livros. E naquele lugar, eu observei que os livros tinham 3 tipos de cores. Tinha a cor branca, tinha a cor vermelha e a cor preta. Então me aproximei para olhar mais de perto, e vi alguns livros branquinhos que não tinham nada escrito. E o Espírito Santo disse: Esses são os livros dos bebês. É só a partir do momento que a criança tem o discernimento do bem e do mal, que os livros delas começam a ser escritos. Então continuei olhando. E observei que tinha alguns livros brancos que deles saía uma luz. E o Espírito Santo disse: Esses são os livros dos santos da terra. E observei que haviam outros livros que eram brancos também, mas tinham partes com manchas. E haviam livros que eram brancos mais um branco, bem apagado. E então, olhando aqueles milhares de livros, percebi que havia muitos livros vermelhos ali. E tinha livros vermelhos, que escorriam uma espécie de líquido. Alguns escorriam esse líquido de dentro do livro, outros escorriam da capa do livro. E o Espírito Santo disse: Os livros vermelhos são os das pessoas que blasfemaram contra mim, contra o Espírito Santo.
E eu fiquei chocada com a quantidade de livros vermelhos naquele lugar. E é por isso que Jesus disse: todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Então fiquei observando, e me aproximei de um livro preto. Mas porém, observei também que haviam vários livros pretos naquele lugar. Tinha alguns livros pretos, que saíam fumaças escuras deles. Tinha outros livros pretos, que pareciam estar podres e em decomposição. E o Espírito Santo disse: esses livros pretos são de pessoas que servem às trevas. Esses outros livros pretos são de pessoas que estão envolvidos com magia negra, bruxaria, feitiçaria e estão profundamente aliançados com Satanás. Lembre-se que cada livro que está nesse lugar é de uma pessoa que está viva na Terra. E então observei que tinha alguns livros que se mexiam bem devagar, e eu disse: o que significa isso? O Espírito Santo disse: isso significa que o tempo deles está acabando na Terra. Mas tudo está registrado em seu livro. Pois Deus é justo, e tudo está sendo registrado. E em Gálatas 6 versos 7 a 10 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E a Bíblia também menciona a abertura desses livros. Em Apocalipse 20 verso 11 a 15 diz: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença a terra e o céu fugiram. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. Os livros aqui está no plural. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. E agora sabemos que cada um de nós temos um livro, e tudo o que fazemos é gravado em cada página do nosso livro. E termino essa experiência, citando o que está escrito na Bíblia. E de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12 verso 13 a 14. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui é a irmã Daiane. Hoje eu quero compartilhar uma experiência espiritual muito forte que eu tive alguns dias atrás. Então, irmãos, ouça até o final para que você possa entender e compreender, porque a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Irmãos, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas perguntando como orar, como jejuar. Irmãos, aqui no canal tem uma playlist onde eu coloco os ensinos espirituais, tem outra com as minhas experiências espirituais. Aqui no canal tem vários vídeos que eu já falei sobre oração, eu já falei sobre jejum. Muitas perguntas que eu recebo eu já respondi, já fiz um vídeo sobre isso. Então, irmãos, assistam, que você vai compreender melhor como orar, como jejuar, como conhecer o mundo espiritual. Eu estou gravando mais vídeos sobre esse assunto. E também eu estou gravando vídeos sobre dons espirituais, porque eu vejo muitas pessoas dizendo: eu queria um dom espiritual, eu quero ter os 9 dons espirituais, mas porém, às vezes nem sabe quais são os 9 dons espirituais. E aqui eu já tenho feito vídeos sobre os dons espirituais. Então, se você quer entender, compreender quais são os dons e como ele funciona, já está aqui no canal, já tem vários vídeos sobre dons espirituais. Então assista para que você possa entender, aprender e conhecer mais do mundo espiritual e como funcionam os dons espirituais. Alguns dias atrás, eu tive uma experiência espiritual muito forte. E como o apóstolo Paulo disse, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestes.
Irmãos, e nessa experiência espiritual que foi na madrugada, eu me vi num lugar, e nesse lugar que eu estava, tinha uma igrejinha, e eu vendo o povo sair dessa igreja como se o culto estivesse acabando, e as pessoas foram saindo dessa igreja, e então tinha uma mulher com uma vestimenta que cobria ela dos pés à cabeça, como aquelas muçulmanas, sabe, que usa aquelas roupas que cobrem todo o corpo. Eu só vi o rosto dessa mulher, e ela estava com uma vestimenta, mas era uma vestimenta clara, cores claras. E então, as pessoas saíam daquela igreja, daquele culto, e iam cumprimentar essa mulher. Mas todas as pessoas que cumprimentavam essa mulher, tocavam nessa mulher, depois elas sofriam com algum tipo de enfermidade no corpo, ou elas eram atacadas na área financeira, emocional ou espiritual. Todas as pessoas que tinham contatos com essa mulher sofriam de alguma forma. Mas para elas, aquela mulher era uma pessoa muito boa, muito amável, muito querida. Eles gostavam muito daquela mulher. Mas todas as vezes que aquela mulher tocava essas pessoas, aquelas pessoas sofriam demais. E eu vendo toda aquela cena, e eu olhando toda aquela cena. Então, aquela mulher de longe olhou para mim, ela me viu. Só que eu não estava sozinha, eu estava com um grupo de pessoas junto comigo. Então, de longe, ela estendeu a sua mão e fez assim. Quando ela fez assim, as minhas vistas embaçaram. Eu comecei a enxergar embaçado. Só que as pessoas que estavam junto comigo, que eram evangélicas também, que eram cristãos como eu, ficaram todas cegas. E as pessoas que estavam comigo cegas, e eu fiquei com as vistas embaçadas. Então eu clamei o sangue de Jesus, disse: o sangue de Jesus tem poder. De repente a minha visão voltou ao normal. Só que as pessoas que estavam comigo ficaram cegas. E então novamente aquela mulher fez assim de novo na minha direção. Quando ela estendeu as mãos na minha direção, as minhas vistas, meus olhos ficaram embaçados de novo, eu não conseguia enxergar direito. E eu clamei novamente: o sangue de Jesus tem poder. E as minhas vistas, minha visão voltou ao normal. Então pela terceira vez aquela mulher estendeu a mão e fez assim. E novamente as minhas vistas ficaram embaçadas. E eu disse: o sangue de Jesus tem poder. E eu comecei a perguntar a Deus: o que está acontecendo? Quem é essa mulher? Naquele momento eu já percebi que ela não era apenas uma mulher, era um demônio. Eu disse: Deus, que demônio é esse? Que demônio terrível é esse? E Deus disse: ele não é apenas um demônio, é um principado. É um principado terrível. E esse é um principado muito antigo. Esse principado, ele bateu de frente com Jesus. Jesus teve muitos confrontos espirituais com esses principados. E eu disse: Deus, mas que principado é esse? Que principado é esse que confrontou Jesus na época de Jesus? E Deus disse: esse é o principado da religião. E a arma desse principado, como você já pode perceber, é a cegueira. Ele deixa as pessoas que estão sob a sua influência cegas espiritualmente. Essa é a arma desse principado. Lembra do apóstolo Paulo? Paulo estava sob a influência do principado da religião. Lembra, Paulo perseguia os cristãos. Antes de ser Paulo, Saulo de Tarso. Ele perseguia os cristãos, perseguia o povo de Deus. Ele estava sob a influência desse principado. Ele estava achando que estava lutando em favor de Deus, junto com Deus, mas não. Ele estava sob a influência desse principado. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele ficou o quê? Ele ficou como cego. Então depois ele mesmo disse que saiu, quando Ananias orou por ele, caiu como se fosse uma escama dos olhos dele, e ele voltou a ver. Esse é o poder desse principado. Ele deixa as pessoas que estão sob a influência, sob o controle dele, cegas espiritualmente. E eles lutam, achando que estão lutando em Deus, por Deus. Olha só o que está acontecendo no Oriente Médio. As pessoas estão lutando e dizendo que estão lutando por Deus. Mas não, é esse principado da religião que está por trás, que está influenciando as pessoas a matarem, a lutarem, fazer coisas terríveis em nome de Deus. Isso foi desde lá do tempo antigo. Em toda a história você vê, no tempo das cruzadas, que o povo lutava, queimava os mártires em fogueiras, tudo falando que estavam lutando em favor de Deus, mas não é. É esse principado da religião que está infiltrado. Desde o começo, ele está infiltrado, e hoje muito mais em nosso meio, em muitas igrejas, em muitos lugares, esse principado da religião, ele está infiltrado. O diabo tem enganado muito e está enganando muitos, e muitas pessoas estão servindo a Deus, seguindo a Deus, achando que estão indo para o céu, mas não.
estão debaixo desse principado da religião. E se você estiver debaixo do jugo desse principado da religião, você não sobe no arrebatamento. Então, irmãos, cuidado, cuidado. Busque direção a Deus, se santifique. Mas não tente santificar só o exterior, esquecendo do interior. É santidade do corpo, da alma e do espírito. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém entrará no céu. Você precisa santificar o exterior, mas você não pode esquecer do interior. Não esqueça disso. Não esqueça. Peça o discernimento de Deus, peça o discernimento do Espírito Santo, peça para Ele te ensinar e te guiar nessa última hora. E então, após Deus me explicar sobre a atuação e como esse principado, ele atua, ele age, esse principado, de repente, ele desapareceu de lá e apareceu na minha frente a 1 metro de distância de mim. E aquele olhar negro, maligno, profundo, aquele olhar de morte começou a olhar na minha direção. E eu senti o peso espiritual, eu senti a opressão maligna, terrível, como eu nunca tinha sentido antes. E olha que eu já tinha enfrentado outros principados. E aquele principado era terrivelmente forte. E eu senti uma pressão maligna vindo sobre mim. E aquele principado olhando para mim, e eu disse: Deus, como eu faço para enfrentar este principado? E Deus disse: só tem um jeito. Através do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo. Peço o fogo do Espírito Santo. E então eu disse: Deus, que o fogo do seu Espírito venha sobre mim. Então de repente um fogo espiritual apareceu sobre mim. E aquele principado ficou mais furioso ainda. E aquele fogo espiritual ficou por todo o meu corpo, sobre o meu corpo. Então novamente eu disse: Deus, mais o fogo, mais fogo. Quando eu disse mais fogo, aquele fogo aumentou sobre mim. Então aquele principado deu um passo para trás. Então novamente eu disse: Deus, mais fogo agora, que o fogo do seu Espírito agora venha mais forte sobre mim. Então como se fosse uma labareda de fogo sobre mim. Então aquele principado ficou tão furioso que ele desapareceu diante dos meus olhos. E Deus disse: é assim que você consegue destruir esse principado, enfrentar esse principado através do fogo do Espírito Santo. Você precisa ser cheia do Espírito Santo para que esse principado não tenha influência sobre você. É por isso que a maioria das igrejas estão sob a influência desse principado, do principado da religião. Por quê? Porque eles não têm mais comunhão com o Espírito Santo. Não tem mais o fogo espiritual sobre a vida deles. Então eles são influenciados por esse principado terrível da religião. Por isso que a maioria das igrejas não acontece mais milagres, não acontece cura, não acontece libertação. Porque há uma grande influência desse principado sobre essas igrejas. Assim como foi na época de Jesus. Lembra quem perseguia Jesus? Eram os religiosos, os fariseus, os saduceus. Eram eles que perseguiam Jesus porque eles estavam debaixo do domínio, sobre a influência desse principado. Jesus pregava, falava, eles diziam: não, isso é heresia. Mas os religiosos fizeram o quê? Colocaram mais jugo, mais leis sobre as leis de Deus. E eles estavam sobre leis, leis sobre leis. E Jesus não. Jesus veio para cumprir a lei, mas a lei de Deus, não a lei do homem. E o povo olhava para Jesus e dizia assim: que palavras são essas? Que mensagem é essa? Jesus estava pregando a mensagem, a verdadeira mensagem de Deus. Se na época de Jesus já tinha um jogo muito forte da religião, o principado da religião já estava muito forte naquela época, que Jesus sempre batia de frente com os religiosos. E foram os religiosos que crucificaram Jesus. Foram os religiosos que perseguiram a Jesus. Imagine hoje em dia. Imagine 2023 anos depois, como não está no nosso meio. Irmãos, essa é a última hora da gente ser cheio do Espírito Santo. A única forma da gente não ser contaminado, não ser influenciado pelo principado da religião, é sermos cheios do Espírito Santo, é sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, é chegado o tempo da gente buscar a Deus de verdade. Não buscar a Deus por medo de ir para o inferno, por medo de ficar no arrebatamento, mas buscar a Deus de todo o coração, amar a Deus de todo o coração, irmãos. Porque quando você ama a Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, Deus vai te revelar o que agrada a Ele, o que não agrada a Ele. Deus vai te revelar o seu modo de agir, o seu modo de se vestir. Deus vai te revelar. É o Espírito Santo que nos revela todas as coisas, irmãos. Então, irmãos, busque uma comunhão verdadeira. Busque uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Dia após dia, busque um relacionamento verdadeiro com Ele. Porque é a última hora. Já é a última hora, irmão. Então nós precisamos nos preparar.
Lembra daquela passagem bíblica que Jesus estava com Pedro, Tiago e João e de repente aparece diante deles quem? Moisés e Elias. Moisés ali representa a lei, Elias os profetas. E o que Deus falou? Lembra o que Deus falou? Deus disse assim, olha, aqui está o meu filho amado, a ele ouvi. Irmãos, Deus não disse assim, olha, aqui está Moisés, que representa a lei, ouve só a lei, estuda só a lei, vive só sobre a lei, não. Ou aqui está Elias, que representa os profetas, vive só de revelação, visão, não. Deus não disse isso. Deus disse assim, aqui está o meu filho amado, a ele ouvi, a ele segui. Irmãos, Jesus veio para nos ensinar o caminho, por isso que ele disse, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. A religião cria muitos caminhos para chegar até Deus, mas o único caminho ainda é Jesus. É o único e o verdadeiro caminho para até Deus, é Jesus. Então, se você tem dúvida, leia a Bíblia, leia as palavras de Jesus, porque Jesus ensinou tudo. Jesus deixou registrado para a gente achar o caminho. E peço o discernimento do Espírito Santo, que Ele vai te mostrar o caminho, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. E o Espírito Santo vai te guiar para você chegar no caminho, para você chegar até Jesus. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Nós precisamos ler o que Jesus falou. Nós precisamos entender o que Jesus fez, irmãos. Irmãos, Jesus ensinou. Jesus ensinou o caminho. Jesus nos mostrou toda a verdade. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando uma experiência espiritual da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1, 2, estando eu em oração, o Espírito Santo começou a me revelar sobre os 4 principados. A Bíblia nos fala sobre os principados em Efésios 6 verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Paulo está dizendo que estamos em uma guerra, e é uma guerra espiritual. Hoje vou falar sobre principados. Existem principados bons e principados maus. Porém vou falar apenas de 4 principados, mas existem muitos outros. O Espírito Santo começou a me revelar dizendo: esses 4 principados são muito importantes. O primeiro é o principado da terra. O segundo é o principado das águas. O terceiro é o principado do ar. E o quarto é o principado do fogo. E esses 4 principados são parecidos com os 4 elementos da natureza. Pois eles atuam e controlam esses elementos da natureza que são a terra, a água, o ar e o fogo. O Espírito Santo disse que 2 desses principados estão a serviço de Deus. E os outros 2 principados estão a serviço das trevas, junto com Satanás. E esses principados que estão com Satanás, eles fazem de tudo para destruir e matar os seres humanos. Os principados que estão a serviço das trevas é o principado do fogo e o principado das águas. Esses principados são terríveis. E é por isso que as pessoas dizem: cuidado com as águas do mar, porque elas são traiçoeiras. E dizem também: cuidado, não brinque com fogo, para não se queimar. O principado das águas. Principado das águas é um principado terrível, que controla muitos demônios dos mares. E esses demônios marinhos estão destruindo muitas vidas. Mas porém, a Bíblia vai dizer que naquele grande dia do julgamento de Deus, Apocalipse 20 verso 13, o mar entregou os mortos que nele havia. O principado das águas dará aos mortos que ele levou. E quando Jesus esteve na terra, Jesus subjugou esse principado.
todas as vezes que Jesus entrou no barco. O mar se agitava querendo afundar o barco que Jesus e os discípulos estavam. Mas Jesus acalmou o mar tempestuoso com apenas uma palavra. No Salmo 89 verso 9, lemos: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu, Senhor, as acalmas. Salmo 93 verso 4, diz, também: o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. E foi por isso que Jesus andou sobre as águas. Quando Jesus andou sobre as águas, ele subjugou esse principado para debaixo de seus pés. E a Bíblia diz em 1 aos Coríntios 15 verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E em Hebreus 2 verso 8, todas as coisas puseste debaixo de seus pés. E ao sujeitar todo o universo a ele, não deixou nada que não estivesse sujeito a ele. Jesus subjugou o principado das águas. E subjugou também o principado do fogo. O principado do fogo é um principado poderoso e terrível. Mas porém, o fogo dele não se compara com o fogo de Deus, com o fogo do Criador. E no Evangelho de Mateus 3 versículo 11, está escrito: eu os batizo com água para arrependimento. Mas, depois de mim, vem alguém muito mais poderoso do que eu. Ele os batizará com o fogo do Espírito Santo. E em Hebreus 12 verso 29, diz que o nosso Deus é fogo consumidor. E a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor construiu uma estátua gigante de ouro e forçou seu povo a adorá-la. E se recusassem, eles seriam colocados na fornalha de fogo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, amavam a Deus, e não adoraram o falso Deus do rei. Então, quando o rei Nabucodonosor lançou os 3 jovens hebreus na fornalha de fogo, no texto bíblico, o rei babilônico descreve que viu um quarto homem. E o quarto homem da fornalha era como sendo de aspecto semelhante a um filho dos deuses. Daniel 3 verso 25, esse filho de Deus é Jesus. Jesus subjugou o principado do fogo. Passeando no meio do fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram protegidos e não se queimaram. Quando eles saíram da fornalha, suas roupas e cabelos nem mesmo cheiravam a fumaça ou a fogo. Daniel 3 verso 27, e a Bíblia diz ainda em Colossenses 2 verso 15, que Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao ridículo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus subjugou esses principados. Aleluia, ao Rei da Glória Jesus Cristo. E o Espírito Santo continuou falando sobre os outros principados. Os principados que estão a serviço de Deus? Que é o principado do ar e o principado da terra. O principado da terra. O Espírito Santo me permitiu vê-lo, com os olhos espirituais. Esse principado é muito grande e poderoso e tem uma cor muito peculiar. Diferente de todas as cores da terra, mas porém, a cor aqui da terra que mais se aproxima da cor dele, é a cor verde. Esse principado de Deus mantém tudo em equilíbrio. Pois a terra está relacionada também com a prosperidade, pois possui tesouros como ouro e diamante. Assim como os alimentos que vêm dela, que também consideramos grandes tesouros para a nossa sobrevivência. Por isso, que Satanás faz de tudo para destruir a terra e desmatar as florestas, tentando assim prejudicar os seres humanos. Mas esse principado mantém tudo funcionando e em equilíbrio. Apesar das investidas das trevas, o principado do ar. O Espírito Santo também me permitiu ver o principado do ar. Esse principado, como eu posso dizer, ele é transparente e translúcido. A luz reflete sobre ele de uma forma espetacular e difícil de descrever em palavras humanas, mas ele é muito bonito, e é muito poderoso. Mas também é muito atacado pelas trevas. Satanás faz de tudo para contaminar o nosso ar. Através da poluição, e as principais doenças causadas pela poluição são asma, rinite, doença pulmonar e até câncer de pulmão. E várias outras coisas. Prejudicando assim a vida dos seres humanos.
pois o ar é imprescindível para a nossa existência. Se ficarmos sem ar por pouquíssimos minutos, não sobrevivemos. E você já parou para pensar que o ar também dá origem ao som? Falando em som, temos música produzida na flauta, na gaita e em outros instrumentos musicais. Tudo com a ajuda do ar. Salmos 150 verso 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. E então, quando tomamos consciência de quão profunda é essa realidade, olhamos a natureza e o mundo ao nosso redor com outros olhos. Irmãos, esses foram os 4 principados que o Espírito Santo me revelou. E em Mateus 13 verso 11, diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Esses mistérios estão sendo revelados, sabe por quê? Porque já estamos no tempo do fim. E os mistérios de Deus são muito profundos e importantes. E alguns dos mistérios de Deus ainda estão para ser revelados. Amém. Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos fala é a irmã Daiane Sena do Paraná. Estarei compartilhando mais uma experiência e revelação da parte de Deus. No livro de Gênesis, mostra o homem sendo a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é trino, o homem como imagem dele é trino também. O texto de Gênesis 2 verso 7 apresenta a alma sendo o resultado da união do corpo que é o pó, com o sopro de Deus que é o Espírito. E o homem foi feito alma vivente. Vale lembrar que o corpo do ser humano é formado em partes, e os demônios podem habitar na vida e a legalidade no mundo espiritual. Os demônios são como os vermes, aonde a carne podre, eles se ajuntam, pois o pecado fede, e eles são atraídos pelo fedor. Na época do Antigo Testamento, Deus escolheu as 12 tribos de Israel. Já no Novo Testamento, Jesus escolheu os 12 apóstolos para cumprirem a missão de anunciar o Evangelho. A antiga serpente Satanás também impera com os 12 tronos da maldade. Satanás dispôs seus demônios para influenciar a terra através de portais. Esses portais estão posicionados em 12 tronos da maldade, que exercem sua influência em cada período dos signos do zodíaco: Áries, Marte, Touro, Afrodite, Gêmeos, Atena, Câncer, Lilith, Leão, Apolo, Virgem, Mercúrio, Libra, Artemis, Escorpião, Hades, Sagitário, Zeus, Capricórnio, Saturno, Aquário, Urânio, Peixes, Leviatã. Por isso o cristão não deve consultar horóscopo ou nada do gênero. Ninguém precisa concordar com o que está sendo dito. Mas porém, se você é cristão, deve ao menos concordar com o que está escrito na Bíblia, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Segundo a Coríntios 13 versículo 8, consultar horóscopo é pecado, pois é uma forma de adivinhação, uma prática condenada pela Bíblia. Devemos obedecer a todos os mandamentos que estão na Bíblia, e como soldados de Cristo, devemos andar armados com a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Essa revelação aconteceu em outubro de 2021. Existem vários tronos da maldade, e o que o Senhor Deus me mostrou foi o trono que ataca, principalmente os jovens e as crianças, e o objetivo desse trono é destruir. Portanto, Satanás tem usado várias formas de aprisionar as crianças desde muito cedo através de desenhos animados, videogames, filmes e até mesmo brinquedos, roupas e sapatos consagrados. Já os jovens, Satanás tem investido na área da sexualidade, mudando o natural que Deus criou, macho e fêmea. Os meninos estão ficando cada vez mais afeminados, e as meninas masculinizadas através de músicas, redes sociais, tatuagens, pornografia e muitas outras coisas. Esta juventude do século 21 está ficando cada vez mais imoral, perversa e sem amor ao próximo. Os jovens cristãos também estão sendo atacados por Satanás, através da fornicação antes do casamento,
e com casamentos com julgo desigual, orando durante a madrugada. Deus me revelou tudo isso que eu estou relatando. Então me vi sentada, e na mesa à minha frente estava um demônio transfigurado na aparência de uma moça jovem. Então perguntei: quais são os demônios mais fortes? São os principados ou as potestades? Ela disse: somos nós, os tronos. Então observei que essa moça tinha um aparelho tecnológico na sua mão parecido com o tablet. Então olhei para o aparelho que ela estava segurando e vi a transmissão do culto de uma igreja evangélica. Lá os jovens estavam cantando, pulando, rodando e profetizando, mas o Senhor Deus disse: olhe mais atentamente. E eu olhei, e vi que todos aqueles jovens estavam cheios de vaidade e lascívia, mas estavam profetizando, estavam revelando às pessoas, e milagres aconteciam naquele lugar. Então aquela moça com um olhar maligno disse: eles são todos meus, eles fazem as minhas vontades. Eles acham que podem servir a Deus e servir o mundo sem precisarem renunciar aos seus pecados. E deu uma gargalhada e disse: eu faço parte do exército do trono da maldade, e serei libertada com os demônios sobre a terra para destruir, enganar e seduzir. E será no dia 12 de outubro de 2021, e o restante no Halloween. Nós vamos entrar em várias crianças que se fantasiarem, pois as fantasias são uma forma de adoração a nós. E depois, vamos levantar uma geração de jovens nas igrejas para confundir, e se possível enganar até os escolhidos, pois esses jovens vão trazer um falso ensino, um falso evangelho, um falso avivamento, vão profetizar, curar, e muitos sinais os acompanharão, mas serão jovens vaidosos, presunçosos e orgulhosos. Mas duas coisas eles estão proibidos de fazer: não poderão pregar contra o pecado nem contra a vaidade. E assim, as pessoas vão entrar pelo caminho largo e não vão conseguir se salvar. Vou usar eles para mudar o caminho. O foco não será mais Cristo. E deu outra gargalhada maligna e desapareceu. Termino então, citando o que está escrito na Bíblia: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus 7 versículos 13 a 14. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2 versículo 15. Mas Jesus disse em Mateus 16 versículo 24: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É preciso renunciar ao mundo para se aproximar de Cristo, e não é de qualquer maneira que vamos entrar no céu, pois desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11 versículo 12. Shalom.